Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nosso assunto de hoje são os conectivos como elementos de coesão textual. Vamos lá? Primeiramente, quando nós falamos em coesão textual, nós estamos falando da ligação, da harmonia dentro do nosso texto, como nós vamos organizá-lo, como nós vamos juntar, unir uma frase à outra para assim poder dar sentido. São mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto, a ligação e a harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro do texto. É feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios e locuções adverbiais. Assim nós chamamos de conectivos. É a junção de todas essas classes, as conjunções, preposições, advérbios e locuções adverbiais. Para garantir a coesão de um texto, deve-se conter alguns elementos fundamentais. Esses elementos coesivos permitem que sejam feitas as articulações e ligações entre as diferentes partes do texto, bem como a sequência de ideias dos mesmos. Os conectores são esses elementos coesivos que fazem a coesão entre as frases. Ou seja, é necessário, é preciso, é importantíssimo você saber que conectivos são esses e como usá-los, para que dê uma outra cara para o seu texto, para que você saiba o que você está fazendo. Porque se você utilizar de uma maneira inadequada, vai comprometer não só a organização, como a harmonia do seu texto. E pode também ocorrer na questão do sentido, mudar o sentido do seu texto, aquilo que você quer passar. Então é necessário prestar atenção nesses detalhes. Esses conectivos instituem relações entre os elementos, entre as frases, entre os termos existentes no texto. A correlação dos verbos trata da correta utilização de tempos verbais, a fim de garantir a coesão temporal, ordenando os acontecimentos de maneira lógica e linear, o que possibilita uma compreensão da sequência de fatos. Ou seja, quando você vai construir um texto, você precisa de toda uma organização. E para se adequar a essa organização, você precisa saber utilizar adequadamente esses conectivos. E aí nós vamos ter alguns tipos de conectivos. Os primeiros, a coesão referencial. Como é que nós vamos fazer isso? Consiste na menção de elementos que já apareceram ou ainda vão aparecer no texto. Esses elementos são chamados de anáforas, usada para se referir a termos já citados no texto, ou catáforas, usado para se referir aos termos que serão citados ainda na sequência do texto. Na coesão referencial, os termos conectivos anunciam ou retomam frases, sequências e palavras presentes em um texto. Para fazer essa retomada, geralmente são utilizados pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos ou expressões adverbiais de lugar. A anáfora, como já foi dito, ela retoma o referente por meio de um elemento coesivo, ou seja, já foi falado algo e ele vai retomar por meio de um pronome. E aí ele vai poder possibilitar que o leitor entenda aquilo que você está dizendo se você utilizar da maneira correta. Esse método é bastante interessante para que você não esteja repetindo aquilo, a mesma palavra que você falou lá no início, para que você não traga aquelas difíceis repetições dentro do texto, para não torná-lo, o texto, cansativo. E aí nós temos um exemplo. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a conheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Dela, lá e a são pronomes, que vão retomar aquela pessoa. Quando ele diz de uma pessoa inteira que na certa
está tão viva quanto eu. E aí, para não utilizar o termo pessoa, ele vai fazendo essas substituições pelo pronome demonstrativo, pelo pronome átono e assim por diante, ok? Na catáfora, como já foi dito, ele é diferente da anáfora. Ele vai antecipar, o outro retoma. A anáfora retoma. A catáfora, ela vai antecipar. Exemplo, há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Buda, que 3 coisas? O sol, a lua e a verdade. Quando ele coloca 3 coisas, ele está antecipando aquilo que ele irá dizer, ok? Elipse. Outra forma de coesão é por meio da elipse. A elipse é a omissão de um ou mais termos na frase, no entanto, que são facilmente identificáveis pelo leitor. Eu canto porque o instante existe, minha alma está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Ok? Na coesão lexical nós temos, ocorre quando um termo é substituído por outro termo dentro do texto. Esse tipo de coesão estabelece uma relação de sinonímia, antonímia, hiponímia ou hiperonímia, por meio de sinônimos, pronomes, heterônimos ou hipônimos, que estabelecem uma corrente de sentido, fazendo a remissão de mesmas ideias por meio de diferentes termos. Ou seja, é quando você substitui, né, uma palavra pelo seu sinônimo para não estar repetindo a mesma palavra ou a mesma expressão sempre no seu texto. Exemplo, elas são 4 milhões. O dia nasce, elas acendem o lume, elas cortam o pão e aquecem o café. Elas picam cebola e descascam batatas. Elas migam sêmias e restos de comida azeda. Maria Velho da Costa, Cravo, página 133. Então, é quando você vai fazendo essa reiteração por meio de outras palavras que têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Por isso, se chama coesão lexical. Sinonímia. Emprega-se palavras e expressões sinônimas para substituir. Ainda, aqui nós estamos falando dessa coesão lexical, que é a possibilidade de você mudar a palavra, mas uma pela outra sendo sinônima. Exemplo, automóveis colocados à venda durante a exposição não obtiveram muito sucesso. Isso talvez tenha ocorrido porque os carros não estavam em um lugar de destaque no evento. Então, nós temos automóveis e nós temos carros, são palavras sinônimas. Então, elas podem ser substituídas em um dado contexto, uma pela outra, para que nós não estejamos repetindo. E isso também é um método de coesão, essa simples substituição para suavizar as palavras, as expressões dentro do seu texto. Coesão sequencial. Esse tipo de coesão sequencial faz o uso de conjunções, conectivos e expressões que dão sequência, né? Essas vão possibilitar essa sequência, o decorrer dos fatos, a menção de um passo atrás do outro, estabelecendo essa relação entre os assuntos e dando uma continuidade. A coesão sequencial usa expressões como diante do exposto, a partir dessas considerações, embora, logo, com o fim de, diante desse quadro, em vista disso, tudo que foi dito, esse quadro, por conseguinte, caso, entre outras. Ela dá sequência ao texto por meio das relações semânticas que ligam as orações. As palavras de transição possuem sentidos diferentes e são compostas por preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais. Aí eu trouxe um exemplo aí, bem simplesinho para vocês, que vai fazer essa menção de que palavras utilizar, né? Por exemplo, na introdução, no começo, inicialmente, primeiramente, antes de tudo, desde já, continuação, além disso, do mesmo modo, acresce que, ainda por cima, bem como, outro sim, conclusão, enfim, dessa forma, em suma, tempo, logo após,
ocasionalmente, posteriormente, atualmente, enquanto isso, conformidade, igualmente, segundo, conforme, assim também, de acordo com, consequência daí, por isso, de fato, em virtude de, explicação. Então, por exemplo, isto é, a saber, em outras palavras, ou seja, quer dizer. Então, são palavras que vão dar essa possibilidade, né, de uma organização, de uma sequência melhor dentro do seu texto, para que haja uma harmonia. Então, é necessário prestar bastante atenção nesses detalhes, nessas palavrinhas que elas são essenciais, principalmente para você que gosta de escrever e que vai prestar o Enem. Uma das competências é a coesão, verificar se o aluno ele consegue, né, ele tem essa habilidade de colocar adequadamente os conectivos dentro do seu texto. E aí nós vamos lá exercitar um pouquinho. Enem 2013. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, 2 vocábulos virais. O italiano influenza e o francês grippe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência do modo violento como os vírus se apossam do organismo infectado. Vamos lá para o nosso comando. Para se entender o trecho com uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. Lembram que elipse é quando você faz, né, você suprime uma palavra, mas é entendível dentro do contexto. O fragmento do texto em que a coesão por elipse do sujeito é a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. B. Partiu da Itália em 1743 a epidemia da gripe. E C. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Nessa questão, a alternativa correta seria a letra C, o verbo fazer, né? Fizesse. Quem faz a referência, ele está fazendo referência à gripe, né? À influenza. Então, ele suprime e ele vai substituir apenas pelo verbo e vai ser compreensível. Enem 2011. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter a alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial nos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse, aumentar a capacidade física, fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. E aí a nossa segunda questão seria a letra A. No mais, é só isso. Acesse os nossos vídeos em duque.acre.